Olá, eu sou a professora Angela Evelyn, professora do componente curricular de Geografia. Eu trabalho no Colégio Estadual São Mateus, no município de São Mateus do Sul, que pertence ao núcleo de União da Vitória, Paraná. Eu estou aqui no 9º ano A do Colégio São Mateus hoje para registrar uma experiência da metodologia ativa Peer Instruction, ou seja, aprendizagem em pares. Então é uma metodologia que proporciona ao professor a condição de desenvolver aprendizagem ativa, uma aprendizagem significativa. O nosso estudo é do conteúdo do RCO, nós vamos estudar o país Índia, nós estamos com a televisão Educatron, fazendo uso dos slides, do conteúdo do RCO, e eu elaborei, a partir desse conteúdo, 10 questões sobre a Índia. Então, eu fiz em papel colorido a impressão para facilitar o entendimento aqui no vídeo e também porque é a primeira vez que eu realizo essa dinâmica, essa metodologia com os alunos. Então, para eles compreenderem, mas não que seja necessária a impressão em papel colorido. Então, eu elaborei 10 questões diferentes sobre a Índia, 5 estão aqui no papel azul e 5 estão no papel amarelo. Ao lado das perguntas são 2 colunas. Todas elas são objetivas, de verdadeiro ou falso. Então, para distribuir as questões para os alunos, uma fila recebeu as 5 questões do papel azul, a outra fila recebeu as 5 questões do papel amarelo. E assim eu fui intercalando, para que depois nós façamos a troca, e aí sim é que vai acontecer a aprendizagem entre pares. Esse é o segundo momento da nossa metodologia aprendizagem entre pares. Então, eles haviam respondido individualmente, e agora eles sentaram em dupla para fazer a troca da atividade. Então, por exemplo, o Igor tinha respondido as 5 perguntinhas do papel amarelo, que agora está com a Júlia. A Júlia está respondendo. E a folhinha que estava com a Júlia, agora o Igor está respondendo. Para que todos tenham as 10 questões registradas no caderno, eles irão copiar 5. Essas 5 questões que eles responderam por último, eles irão copiar no caderno. E as outras 5, eles irão cada um colar no seu caderno. Desta forma, eles terão o registro das 10 questões. Esse é o terceiro momento, então, da nossa atividade hoje, da metodologia aprendizagem entre pares. A aprendizagem entre pares não quer dizer necessariamente que ela seja em duplas. Nesse momento, por exemplo, eles estão organizados em trios, em grupo com 4 alunos e pode até ser com 5, com 6 alunos, depende daí da vontade que o professor tiver de organizar os grupos em relação também ao número de alunos que tem na sala de aula. Então aqui foram desmontadas as duplas, O primeiro momento foi individual, o segundo momento foi um debate em dupla. Agora, uma dupla sempre foi desmontada e reunida com a outra dupla. Para quê? Para que eles fizessem a comparação das suas respostas. Pois nesse momento eles já estavam com as 10 questões registradas no caderno. Então eles compararam quem havia respondido cada uma das questões de um jeito e de outro. Então eles foram fazendo ali uma análise de quem era voto vencido. De quem havia acertado mais em relação ao colega ou de quem de repente estivesse equivocado. Então esse é a intenção, esse é o objetivo da aprendizagem entre pares. Esse entre pares é a discussão entre eles em relação ao conteúdo proposto. E para finalizarmos, agora depois que eles já fizeram a discussão em relação a todas as questões, nós vamos fazer a correção coletiva. Então, para finalizar a aprendizagem entre pares, fazemos a correção coletiva de todas as questões, os alunos vão vendo que acertaram, que eles estavam equivocados, e o tipo de atividade que o professor elaborar pode servir como uma introdução de um conteúdo para despertar a curiosidade dos alunos em relação ao assunto,
pode servir como retomada de algum conteúdo que já tenha sido trabalhado para fazer uma revisão e aí uma recuperação, ou também pode servir como uma atividade complementar para fazer aprofundamento em relação ao que já foi trabalhado, em relação a outras atividades. Então esse é um exemplo, é uma possibilidade da metodologia da aprendizagem entre pares, e dependendo do perfil da turma, dependendo do conteúdo e da vontade do professor, existem outras possibilidades de trabalhar essa metodologia. Esse é apenas um exemplo.